Livro Ética Eudemo. Autor Aristóteles. Livro 1. O homem que em Delos apresentou, no recinto do Deus, sua própria opinião, compôs uma inscrição para o pátio do templo de Leto, na qual distinguia bondade, beleza e prazer como não sendo propriedades da mesma coisa. Seus versos são: justiça é a mais bela, e saúde é a melhor, mas alcançar o próprio desejo é o mais agradável. Teógenes, 255f. Mas da nossa parte, não devemos admitir que ele esteja certo, pois a felicidade é ao mesmo tempo a mais agradável, a mais bela e a melhor de todas as coisas, quaisquer que sejam. Sobre todas as coisas e cada espécie natural há muitas opiniões que envolvem dificuldade e requerem exame. O destas, algumas relacionam-se apenas com nosso conhecimento da coisa, outras tratam também de modos de adquiri-la e de agir em relação a ela. Portanto, quanto a todas essas opiniões que envolvem apenas filosofia especulativa, devemos dizer o que for apropriado à investigação quando a ocasião adequada ocorrer. Mas devemos considerar primeiro em que consiste a boa vida e como ela pode ser obtida, e se todos aqueles que recebem a designação de felizes adquirem a felicidade por natureza, como é o caso com a altura e a baixura de estatura e diferenças de compleição, ou por estudo, o que implicaria que existe uma ciência da felicidade, ou por algum tipo de treinamento. Pois há muitos atributos humanos que não são concedidos pela natureza nem adquiridos pelo estudo, mas ganhos pela habituação e atributos ruins pelos treinados em maus hábitos e atributos bons pelos treinados em bons hábitos. Ou a felicidade vem de nenhuma dessas maneiras, mas sim por uma espécie de elevação da mente inspirada por algum poder divino, como no caso de pessoas possuídas por uma ninfa ou um deus, ou, alternativamente, pela fortuna. Pois muitas pessoas identificam felicidade com boa sorte. Agora, está bastante claro que a presença da felicidade é concedida aos homens por todas essas coisas, ou por algumas ou uma delas, pois quase todos os modos em que ela é produzida caem sob esses princípios, na medida em que todos os atos que surgem do pensamento podem ser incluídos com aqueles que surgem do conhecimento. Mas ser feliz e viver de forma bem-aventurada e nobre pode consistir principalmente em três coisas consideradas mais desejáveis. Algumas pessoas dizem que a sabedoria é o maior bem, outras dizem que é a bondade e outras o prazer. E certas pessoas debatem sobre sua importância em relação à felicidade, declarando que um contribui mais para isso do que outro, alguns sustentando que a sabedoria é um bem maior do que a bondade, outros o contrário, e outros que o prazer é um bem maior do que qualquer um deles, e alguns pensam que a vida feliz vem de todos eles, outros de dois deles, outros que consiste em apenas um deles. Tendo então em relação a este assunto estabelecido que todo aquele capaz de viver de acordo com sua própria escolha intencional deve ter diante de si algum objetivo para uma vida nobre a ser alcançada, seja honra ou glória ou riqueza ou cultura, sobre o qual ele manterá os olhos fixos em toda a sua conduta, pois claramente é um sinal de muita tolice não ter a vida regulada em relação a algum fim. É portanto mais necessário primeiro decidir dentro de si, nem precipitadamente nem descuidadamente, em qual das coisas que nos pertencem consiste a boa vida, e quais são as condições indispensáveis para os homens a possuírem. Pois há uma distinção entre saúde e as coisas que são condições indispensáveis de saúde, e isso é semelhante no caso de muitas outras coisas. Consequentemente, também viver bem não é o mesmo que as coisas sem as quais viver bem é impossível. E nessa classe de coisas, algumas que são condições indispensáveis de saúde e vida não são peculiares a pessoas especiais, mas comuns a praticamente todos os homens, tanto alguns estados como algumas ações, por exemplo, sem respirar ou estar acordado ou participar de movimento,
não poderíamos possuir nenhum bem ou nenhum mal, enquanto outros são mais peculiares a tipos especiais de constituição natural, por exemplo, comer carne e fazer exercícios físicos após o jantar não estão tão intimamente relacionados à saúde da mesma forma que as condições mencionadas. E esses fatos não devem ser negligenciados, pois essas são as causas das disputas sobre a verdadeira natureza da felicidade e sobre os meios de procurá-la, pois algumas pessoas consideram as coisas que são condições indispensáveis para ser feliz como partes reais da felicidade. Agora, examinar todas as opiniões que qualquer pessoa tem sobre a felicidade é uma tarefa supérflua. Pois crianças e os doentes insanos têm muitas opiniões que nenhum homem sensato discutiria, pois essas pessoas não precisam de argumento, mas as primeiras de tempo para crescer e mudar, e as últimas de castigo médico ou oficial, o tratamento com drogas sendo um castigo tanto quanto o espancamento é. E da mesma forma também é supérfluo examinar as opiniões da multidão porque falam aleatoriamente sobre quase tudo, e especialmente sobre a felicidade. Devemos examinar apenas as opiniões dos sábios, pois é fora de lugar aplicar raciocínio àqueles que não precisam de raciocínio de forma alguma, mas de experiência. Mas como cada assunto tem dificuldades especiais relacionadas a ele, é claro que existem tais dificuldades em relação à vida mais elevada e ao melhor modo de existência, e então é bom examinar as opiniões que colocam essas dificuldades, pois as refutações apresentadas por aqueles que as desafiam são demonstrações das teorias que são opostas a elas. Além disso, notar tais questões é especialmente vantajoso com vista aos assuntos para os quais toda investigação deve ser dirigida, a questão de quais são os meios que tornam possível participar de uma vida boa e nobre, se o feliz é uma expressão demasiado invejosa, e com vista à esperança que podemos ter das coisas que são boas nos diversos departamentos. Pois se viver bem depende de coisas que vêm pela fortuna ou pela natureza, estaria além das esperanças de muitos homens, pois sua obtenção não poderia ser assegurada pelo esforço, e não dependeria dos próprios homens e não seria uma questão de sua própria conduta, mas se consiste em si mesmo e em suas próprias ações tendo uma qualidade particular, o bem seria mais comum e mais divino. Mais comum porque seria possível para mais pessoas compartilhá-lo, e mais divino porque a felicidade estaria então reservada para aqueles que se fizessem e suas ações de uma qualidade particular. A maioria dos pontos debatidos e das dificuldades levantadas será clara se for satisfatoriamente determinado qual é a concepção adequada de felicidade. Consiste apenas no fato de uma pessoa possuir alguma qualidade particular de espírito, como alguns dos sábios e os pensadores mais antigos sustentavam, ou, embora um caráter pessoal particular seja de fato uma condição indispensável, uma qualidade particular de conduta é ainda mais necessária? Existem vários modos de vida diferentes, e alguns não reivindicam nenhum bem-estar do tipo em consideração, mas são perseguidos apenas pelo bem das coisas necessárias, por exemplo, as vidas dedicadas às artes vulgares e mecânicas e aquelas que lidam com negócios. Por artes vulgares quero dizer aquelas perseguidas apenas por reputação, por mecânicas as ocupações sedentárias e de salário, e por artes de negócios aquelas relacionadas com compra de mercado e venda no varejo, ou mais por outro lado. As coisas relacionadas à conduta feliz da vida sendo três, as coisas já mencionadas como os maiores bens possíveis para os homens, bondade, sabedoria e prazer, vemos que também existem três modos de vida nos quais aqueles a quem a fortuna dá oportunidade invariavelmente escolhem viver: a vida política, a vida filosófica e a vida de prazer.
Dos modos de vida, a vida filosófica denota estar preocupado com a contemplação da verdade, a vida política significa estar ocupado com atividades honrosas, e essas são as atividades que nascem da bondade, e a vida de prazer está relacionada com os prazeres do corpo. Devido a isso, diferentes pessoas chamam de feliz diferentes tipos de indivíduos, como foi dito anteriormente, e Anaxágoras de Clazomenas, quando perguntado quem é o homem mais feliz, disse nenhum dos que você pensa, mas ele lhe pareceria uma pessoa estranha. Mas Anaxágoras respondeu dessa maneira porque ele via que a pessoa que fez a pergunta supunha ser impossível receber a denominação de feliz ou sem ser grande e bonito ou rico, enquanto ele próprio talvez pensasse que a pessoa que humanamente falando desfruta da felicidade é aquela que vive pelo padrão da justiça sem dor e impureza, ou participa de alguma forma de contemplação divina. Embora haja muitas coisas diferentes sobre as quais não é fácil fazer um julgamento correto, isso é especialmente verdadeiro em relação a algo sobre o qual todos pensam que é muito fácil julgar e que qualquer pessoa pode decidir se a questão de quais das coisas contidas em estar vivo é preferível, e qual, quando alcançada, satisfaria completamente o desejo de um homem. Pois muitos dos eventos da vida são tais que fazem os homens desistirem da vida, por exemplo, doenças, dores excessivas, tempestades, de modo que é claro que, por causa dessas coisas, seria de fato preferível, se alguém nos oferecesse a escolha, não nascer de forma alguma. E, além disso, o tipo de vida que as pessoas vivem enquanto ainda são crianças não é desejável, na verdade, nenhuma pessoa sensata poderia suportar voltar a ela novamente. E ainda, muitas das experiências que não contêm nem prazer nem dor, e também aquelas que contêm prazer, mas um prazer de tipo ignóbil, são tais que a inexistência seria melhor do que estar vivo. E geralmente, se alguém reunisse todas as coisas que toda a humanidade faz e experimenta, mas que faz e experimenta de forma involuntária, porque não são para o bem das coisas em si, e se adicionasse uma extensão infinita de tempo, essas coisas não fariam um homem escolher estar vivo em vez de não estar. Além disso, o prazer da comida ou do sexo sozinho, com os outros prazeres abstraídos que o conhecimento ou a visão ou qualquer outro dos sentidos fornece aos seres humanos, não induziria ninguém a valorizar mais a vida se ele não fosse completamente servil, pois é claro que para alguém fazendo essa escolha não haveria diferença entre nascer uma besta ou um homem, e em qualquer caso, o boi no Egito, que eles reverenciam como Apis, tem uma maior abundância de tais indulgências do que muitos monarcas. Da mesma forma, ninguém desejaria a vida apenas pelo prazer do sono, pois qual é a diferença entre dormir sem ser despertado desde o primeiro dia até o último de 1000 anos ou qualquer número de anos, e viver uma existência vegetal? De qualquer forma, as plantas parecem participar desse tipo de vida, e as crianças também, na medida em que, em sua primeira criação no ventre materno, embora vivas, permanecem dormindo o tempo todo. Assim, é claro a partir dessas considerações que a natureza precisa do bem-estar e do bem na vida escapa à nossa investigação. Agora, disse que quando alguém insistiu em colocar várias dificuldades desse tipo a Anaxágoras e continuou perguntando com que objetivo se deveria escolher vir à existência em vez de não, ele respondeu dizendo, por causa da contemplação dos céus e da ordem total do universo. Anaxágoras, portanto, pensava que a alternativa de estar vivo era valiosa por causa de algum tipo de conhecimento, ou mais aqueles que atribuem a felicidade a Sardanapalo ou às Mentíridas de Síbaris ou a alguns outros que vivem a vida de prazer, todos parecem, por sua vez, colocar a felicidade no deleite, enquanto um grupo diferente não escolheria nem a sabedoria de qualquer tipo nem os prazeres corporais em preferência às ações que surgem da bondade e de qualquer forma, algumas pessoas escolhem.
essas ações não apenas por causa da reputação, mas até mesmo quando não vão receber nenhum crédito. Mas a maioria daqueles envolvidos na política não são corretamente designados ou políticos, pois não são verdadeiramente políticos, já que o homem político é aquele que escolhe propositalmente ações nobres por elas mesmas, enquanto a maioria adota esse modo de vida por causa do dinheiro e do ganho. O que foi dito, portanto, demonstra que todos os homens atribuem a felicidade a três modos de vida: o político, o filosófico e o de prazer. Entre esses, a natureza e a qualidade do prazer relacionado ao corpo e ao prazer, e os meios que o proporcionam, não são difíceis de ver, de modo que não é necessário para nós inquirirmos quais são esses prazeres, mas se eles contribuem de alguma forma para a felicidade ou não, e como eles contribuem, e, se for o caso de que a vida nobre deve ter alguns prazeres anexados a ela, se esses são os prazeres que devem ser anexados, ou se esses devem ser desfrutados de outra forma, enquanto os prazeres que as pessoas razoavelmente acreditam fazer a vida do homem feliz agradável e não meramente sem dor são diferentes. Mas esses assuntos devem ser examinados mais tarde. Vamos primeiro considerar a bondade e a sabedoria, qual é a natureza de cada uma, e também se elas próprias ou as ações que delas derivam são partes da boa vida. Pois é afirmado que elas estão ligadas à felicidade, se não por todos, pelo menos por toda a humanidade que é digna de consideração. Assim, Sócrates, o mais velho, pensava que o objetivo final é conhecer a virtude, e ele buscava investigar a natureza da justiça e da coragem e de cada uma das divisões da virtude. E este foi um procedimento razoável, pois ele pensava que todas as virtudes são formas de conhecimento, de modo que conhecer a justiça e ser justo devem andar juntos, pois assim que aprendemos geometria e arquitetura, somos arquitetos e geometras, por isso ele costumava inquirir o que é a virtude, mas não como e de que fontes ela é produzida. Mas embora isso aconteça no caso das ciências teóricas, na medida em que a astronomia, a ciência natural e a geometria não têm outro objetivo senão conhecer e contemplar a natureza das coisas que são objetos das ciências, que embora seja verdade que elas possam muito bem ser úteis para nós acidentalmente em muitos de nossos requisitos necessários, o objetivo das ciências produtivas é algo diferente da ciência e do conhecimento. Por exemplo, o objetivo da medicina é a saúde e o da ciência política é um governo ordenado, ou algo do tipo, diferente do mero conhecimento da ciência. Embora, portanto, seja bom até mesmo alcançar um conhecimento das várias coisas boas, da mesma forma, no caso da bondade, não é o conhecimento de sua natureza essencial que é mais valioso, mas a determinação das fontes que a produzem. Pois nosso objetivo não é saber o que é a coragem, mas ser corajosos, não saber o que é a justiça, mas ser justos, da mesma forma que queremos ser saudáveis em vez de determinar o que é a saúde, e estar em boa condição corporal em vez de determinar o que é boa condição corporal. E sobre todos esses assuntos, o esforço deve ser feito para tentar convencer por meio de argumentos racionais, usando fatos observados como evidências e exemplos. Pois o melhor seria se toda a humanidade estivesse de acordo com as opiniões que serão expostas, mas na falta disso, pelo menos que todos concordem de alguma forma. E isso eles farão se forem levados a mudar sua posição, pois todos têm algo relativo a contribuir para a verdade, e devemos partir disso para dar uma espécie de prova sobre nossas opiniões, pois a partir de declarações que são verdadeiras, mas não claramente expressas, à medida que avançamos, a clareza também será alcançada. Se em cada etapa adotarmos posições mais científicas em troca das declarações confusas habituais.
E em toda investigação, os argumentos apresentados em forma filosófica são diferentes daqueles que não são filosóficos, portanto, não devemos pensar que o estudo teórico de tal forma que manifeste não apenas a natureza de uma coisa, mas também sua causa, é supérfluo até mesmo para o estudante de política, pois esse é o procedimento filosófico em todos os campos de investigação. No entanto, isso requer muita cautela, pois, como não dizer nada ao acaso, mas usar argumentos fundamentados parece ser a marca de um filósofo. Algumas pessoas, muitas vezes sem serem detectadas, avançam argumentos que não são pertinentes ao assunto em questão e que não têm nada de substancial, e fazem isso às vezes por ignorância e às vezes por charlatanismo. O que leva a que até mesmo homens de experiência e capacidade prática sejam enganados por essas pessoas, que não possuem nem são capazes de pensamento construtivo ou prático. E isso lhes acontece devido à falta de educação, pois, em relação a cada assunto, a incapacidade de distinguir argumentos pertinentes ao assunto dos que são alheios a ele é falta de educação. E também é bom julgar separadamente a declaração da causa e o fato demonstrado, tanto pela razão mencionada agora, de que não é apropriado em relação a todas as coisas atender a argumentos teóricos, mas muitas vezes, sim, aos fatos de observação, enquanto agora, quando os homens são incapazes de refutar um argumento, são forçados a acreditar no que foi dito, quanto porque muitas vezes, embora o resultado que parece ter sido provado pelos argumentos seja verdadeiro, não é verdadeiro por causa da causa afirmada no argumento. Pois é possível provar a verdade pela falsidade, como é claro a partir dos analíticos. Tendo feito também essas observações introdutórias, vamos proceder começando primeiro pelas primeiras declarações, que, como foi dito, não são claramente expressas, buscando depois descobrir claramente a natureza essencial da felicidade. Agora, é concordado que a felicidade é o maior e o melhor dos bens humanos, e dizemos o humano porque poderia muito provavelmente haver também uma felicidade pertencente a algum ser superior, por exemplo, um Deus, visto que nenhum dos outros animais, que são inferiores em natureza aos homens, compartilham da designação feliz, pois um cavalo não é feliz, nem um pássaro, nem um peixe, nem qualquer outra coisa existente cuja designação não indique que possui em sua natureza uma parte de algo divino, mas é por algum outro modo de participar das coisas boas que um deles tem uma vida melhor e outro uma vida pior. Mas o fato de que isso é assim deve ser considerado mais tarde. No presente, digamos que entre as coisas boas, algumas estão ao alcance da ação de um ser humano e outras não. E fazemos essa distinção pela razão de que algumas coisas existentes não participam de mudança alguma, e portanto algumas coisas boas não participam, e estas talvez sejam em sua natureza as melhores coisas, e algumas coisas, embora praticáveis, são apenas praticáveis para seres superiores a nós. E na medida em que o praticável tem dois significados, pois tanto os fins pelos quais agimos quanto as ações que fazemos como meios para esses fins têm a ver com a ação, por exemplo, classificamos entre as coisas praticáveis tanto a saúde e a riqueza quanto as atividades que são seguidas em prol da saúde e da riqueza, exercício saudável e negócios lucrativos. É claro que a felicidade deve ser considerada como a melhor das coisas praticáveis para um ser humano. Devemos considerar, portanto, o que é melhor e em quantos sentidos o termo é usado. A resposta parece estar principalmente contida em 3 pontos de vista. Pois é dito que o melhor de todas as coisas é o bem absoluto, e que o bem absoluto é aquele que tem os atributos de ser o primeiro dos bens e de ser, pela sua presença, a causa dos outros bens serem bons, e ambos esses atributos, disse, pertencem à forma do bem, quero dizer tanto ser o primeiro dos bens quanto ser,
pela sua presença, a causa dos outros bens serem bons, pois é nessa forma que a bondade é mais verdadeiramente prédica, na medida em que os outros bens são bons pela participação e semelhança com a forma do bem, e também é o primeiro dos bens, pois a destruição daquilo que é participado envolve a destruição das coisas que participam na forma, que recebem sua designação pela participação nela, e essa é a relação existente entre o que é primário e o que é subsequente, e de modo que a forma do bem é o bem absoluto, na medida em que a forma do bem é separável das coisas que participam nela, como também são as outras formas. Agora, um exame minucioso dessa opinião pertence a outro curso de estudo, e um que, na maior parte, necessariamente se encontra mais no campo da lógica, pois essa é a única ciência que lida com argumentos que são ao mesmo tempo destrutivos e gerais. Mas se formos falar sobre isso de forma concisa, diremos, em primeiro lugar, que afirmar a existência de uma forma não apenas do bem, mas de qualquer outra coisa, é uma expressão de lógica e uma mera abstração, mas isso foi considerado de várias maneiras tanto em discursos externos quanto naqueles de linha filosófica, e em seguida, mesmo admitindo que as formas e a forma do bem existem no sentido mais pleno, certamente isso não tem nenhum valor prático para a vida boa ou para a conduta. Pois o bom tem muitos sentidos, na verdade tantos quanto o ser. Pois o termo é, como tem sido analisado em outros trabalhos, significa agora substância, agora qualidade, agora quantidade, agora tempo, e além desses significados consiste agora em sofrer mudança e agora em causá-la, e o bem é encontrado em cada um desses casos, na essência, como mente Deus, na qualidade, justiça, na quantidade, moderação, no tempo, oportunidade, e como instâncias de mudança, o professor e o aluno. Portanto, assim como o ser não é uma coisa única em relação às categorias mencionadas, também o bem não é, e não há uma ciência única nem do real nem do bem. Mas também mesmo os bens predicados na mesma categoria, por exemplo, oportunidade ou moderação, não caem dentro do âmbito de uma única ciência para estudar, mas diferentes tipos de oportunidade e de moderação são estudados por diferentes ciências. Por exemplo, oportunidade e moderação em relação à comida são estudadas pela medicina e pela ginástica, em relação a operações militares pela estratégia, e de forma semelhante em relação a outro empreendimento por outra ciência, e de modo que dificilmente pode ser o caso de que o bem absoluto seja o tema de apenas uma ciência. Novamente, onde quer que haja uma sequência de fatores, um anterior e um subsequente, não há algum elemento comum além desses fatores e esse elemento separável, pois então haveria algo anterior ao primeiro na série, pois o termo comum e separável seria anterior, porque quando o elemento comum fosse destruído, o primeiro fator seria destruído. Por exemplo, se o dobro é o primeiro dos múltiplos, a multiplicidade predicada deles em comum não pode existir como uma coisa separável, pois então será anterior ao dobro, se for o caso de que o elemento comum é a forma. Como seria se alguém fizesse o elemento comum separável, pois se a justiça é um bem, e a coragem, então, dizem eles, há um bem em si, então o termo em si é adicionado à definição comum. Mas o que isso poderia denotar além de que o bem é eterno e separável? No entanto, uma coisa que é branca por dias não é mais branca do que uma coisa que é branca por um dia, de modo que o bem não é mais bom por ser eterno, ou nem, portanto, o bem comum é o mesmo que a forma, pois é a propriedade comum de todos os bens. Também o método adequado de provar o bem absoluto é o contrário do método agora adotado. No momento, é a partir de coisas não admitidas para possuir bondade que eles provam as coisas admitidas como boas. Por exemplo, eles provam a partir de números que a justiça e a saúde são boas,
porque são arranjos e números, na suposição de que a bondade é uma propriedade de números e monadas porque o bem absoluto é unidade. Mas o método correto é começar pelas coisas admitidas como boas, por exemplo, saúde, força, sobriedade de mente, e provar que a beleza está presente ainda mais no imutável, pois todos esses bens admitidos consistem em ordem e descanso, e portanto, se isso é assim, as coisas imutáveis são boas em um grau ainda maior, pois possuem ordem e descanso em um grau maior. E é uma maneira arriscada de provar que o bem absoluto é unidade dizer que os números visam a unidade, pois não está claramente declarado como eles visam a isso, mas a expressão é usada de maneira muito pouco qualificada, e como se pode supor que coisas que não possuem vida tenham apetite? Deve-se estudar esta questão cuidadosamente e não fazer uma suposição irracional sobre algo sobre o qual não é fácil alcançar certeza mesmo com o auxílio da razão. E a afirmação de que todas as coisas existentes desejam algum bem único não é verdadeira. Cada coisa busca seu próprio bem particular, o olho a visão, o corpo a saúde, e de forma similar outra coisa outro bem. Tais são, então, as dificuldades que indicam que o bem absoluto não existe, se que não é útil para a ciência política, mas que esta tem um bem especial próprio, assim como as outras ciências também, por exemplo, o bem da ginástica é uma boa condição corporal. Além disso, há também o que foi escrito no discurso, ou a forma de classe do bem é em si útil para nenhuma ciência, ou é útil para todas igualmente. Além disso, não é praticável. E da mesma forma, o bem como universal também não é um bem absoluto. Para a universalidade pode ser um atributo até mesmo de um pequeno bem, e também não é praticável, pois a ciência médica não estuda como adquirir um atributo que pertence a qualquer coisa, mas sim como adquirir saúde, e da mesma forma também cada uma das outras ciências práticas. Mas o bom tem muitos significados, e há uma parte dele que é bela, e uma forma dele é praticável mas outra não é. O tipo de bem que é praticável é aquele que é um objeto almejado, mas o bem nas coisas inalteráveis não é praticável. É manifesto, portanto, que o bem absoluto que estamos buscando não é a forma do bem, nem mesmo o bem como universal, pois a forma é inalterável e impraticável, e o bem universal, embora mutável, não é praticável. Mas o objeto almejado como fim é o principal bem, e é a causa dos bens subordinados e antes de tudo, de modo que o bem absoluto seria este, o fim dos bens praticáveis para o homem. E este é o bem que se enquadra no supremo de todas as ciências práticas, que é a política e a economia e a sabedoria, pois esses estados de caráter diferem dos outros no fato de serem supremos, se eles diferem entre si deve ser discutido mais tarde. E que o fim está em uma relação causal com os meios subordinados a ele é mostrado pelo método dos professores, eles provam que os vários meios são cada um bom definindo primeiro o fim, porque o fim almejado é uma causa, por exemplo, uma vez que estar em saúde é tal e tal, o que contribui para a saúde deve necessariamente ser tal e tal, o saudável é a causa eficiente da saúde. Embora apenas a causa de sua existência, não é a causa de a saúde ser um bem. Além disso, ninguém prova que a saúde é um bem, a menos que ele seja um sofista e não um médico, são sofistas que manipulam com argumentos irrelevantes, assim como ele não prova nenhum outro primeiro princípio. Após isso, devemos tomar um novo ponto de partida e considerar, em relação ao bem como fim para o homem e em relação ao melhor dos bens praticáveis, quantos sentidos há do termo o melhor de todos, já que este é o melhor. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões.
Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.